Boa tarde, noite. Até amanhã. Lá fora está claro, mas nós sabemos que já é boa noite, não é, Ivan? Boa tarde e noite para todos. Muito bem-vindos. E que nós estejamos realmente conscientes de que a vinda ao Centro Espírita para ouvir uma palestra sobre a codificação, sobre os ensinamentos dos Espíritos, é sempre uma necessidade do Espírito e uma vontade que a gente tem de se melhorar. Então, a vinda a esta casa, que ela seja bem aproveitada por todos nós, especialmente quando nós nos deparamos com um tema que é sobre violência e que sabemos que a prática da paz só depende de nós. Então, que estejamos muito atentos, preparados para ouvirmos, entendermos, compreendermos, aceitarmos e procurarmos, na medida do possível, que é muito humano, estarmos em paz conosco, em paz com o mundo que nós precisamos conviver. Então, que nós possamos começar a nos harmonizar neste momento, pedindo a todas a espiritualidade, pedindo ao nosso Mestre Jesus, aquele que veio nos falar de paz, ensinar o caminho para conseguirmos a paz, desejando que a paz esteja aqui conosco e pedindo a Deus, nosso Criador, que nos oriente a percebermos as filigranas da conquista da paz, porque são gestos simples, ações simples que nos levam a conquistar aquilo que queremos no mundo. Que Deus nos oriente, que a espiritualidade presente nos acolha, que a nossa irmã que vai fazer essa palestra seja muito bem intuída, que passe os seus conhecimentos, seus estudos com dedicação e para que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvirmos aquilo que precisamos. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças Terezinha. a Deus. Meus irmãos, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre injúrias e violência, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente se depara com esse tema, principalmente num momento tão complexo como a Terra está passando, nós aqui no país, com a violência explodindo nas ruas, nas nossas casas, no nosso trabalho, nos presídios, enfim. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Eu convido cada um de nós para pensar um pouquinho sobre essa questão da violência. Porque quando a gente fala em violência, normalmente a gente pensa naquela violência maior, aquela que está na mídia, aquela que salta aos nossos olhos, e que é veiculado pelo jornal, pelas revistas, pela internet. E aí a gente, se isenta dessas culpas, porque nós nos consideramos seres pacíficos, Em geral, a violência está no outro. E se a gente observar um pouquinho com mais atenção, a gente vê que não é muito bem assim, Existe aquela violência explícita que incomoda a tudo e a todos, mas existe aquela violência que está dentro de cada um de nós e que pode eclodir a qualquer momento, explodir a qualquer momento, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Nunca passa, Já sabemos disso. E aí eu trouxe alguns textos para a gente fazer uma reflexão sobre. Porque o Cristo, como a nossa irmã Deide já falou, foi um dos missionários que aqui na Terra teve, e que pregou a paz, viveu a paz. Mas, depois dele, outros vieram e só reafirmam, ou seja, não modificam o que o Cristo falou, apenas reafirmam as suas palavras. O texto 1. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade.
Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Charles Chaplin. Ou seja, no mundo, né, hoje onde impera a tecnologia, a comunicação em alta velocidade, é quase que às vezes imperceptível o humano atrás das máquinas em determinadas circunstâncias, né? É quase que difícil perceber o humano. Então, o Charles Chaplin já falava sobre isso, que mais do que máquina, nós precisamos de humanidade. Precisamos sim de avanços tecnológicos, de avanços científicos, precisamos de pesquisa, precisamos de descobertas, mas não podemos perder o que há de mais belo em nós, que é a humanidade. Vamos lá. Texto 2. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Graças a Deus. Né? Martin Luther King disse que nós ainda não somos, e realmente não somos o que gostaríamos de ser. Mas também nós não somos mais quem éramos. E isso é bom, porque significa que estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos aprendendo. Texto 3. Desaprender para aprender, deletar para escrever em cima. Houve um tempo em que eu pensava que para isso seria preciso nascer de novo. Mas hoje, sei que dá para renascer várias vezes nesta mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar. Marta Medeiros. Então, a gente fala sempre na reencarnação, sim, para renascer, para se tornar, né, melhor, para se aperfeiçoar. Mas podemos renascer numa mesma vida, né, várias vezes, desde que nos propomos, né, que a gente se proponha a mudar. E o texto 4 de Dalai Lama que disse: se existe amor, há também esperança de existirem verdadeiras famílias, verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade e verdadeira paz. Se não há mais amor dentro de você, se você continua a ver os outros como inimigos, não importa o conhecimento ou o nível de instrução que você tenha, não importa o progresso material que alcance, só haverá sofrimento e confusão no cômputo final. O homem vai continuar enganando e subjugando outros homens. Mas insultar ou maltratar os outros é algo sem propósito. O fundamento de toda prática espiritual é o amor. Que você o pratique bem é meu único pedido. Então, esses textos nos fazem, né, refletir, pensar que o Cristo falou há mais de 2000 anos atrás e vivenciou, continua e continua, né, continuou ao longo do tempo e continua ainda até hoje, e continuará como grande verdade. De que o amor é necessário somente através da convivência pacífica, através do entendimento, da caridade, da mansuetude, da paciência, da resignação, que nós nos tornaremos realmente uma nação, né, um povo, uma humanidade fraterna. E aí, confirmando tudo isso, né, que já foi dito anteriormente, Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que quer realmente dizer mansos, pacífico, né? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que somente aqueles que vencerem seus impulsos violentos, fazendo-se construtor da paz, terão a oportunidade de habitar a terra em seu período de regeneração. Nós sabemos que a terra já passou por um período, né, espiritualmente menos elevado do que o está, e nós com certeza galgaremos
outros, né, o planeta há de galgar nova escala, que é o mundo da regeneração. E para tal, é necessário que os espíritos que aqui habitem, né, que aqui estejam, façam por onde merecer, de forma pacífica, a permanecer neste planeta. Aqueles que não o fizerem, serão recolhidos a outros planos, né, a outros planetas, com similaridade de evolução espiritual. A propensão, quer dizer, a tendência à violência, é uma das características dos espíritos vinculados ao planeta Terra, variando apenas quanto à intensidade e aos estímulos necessários para desencadear a ação violenta. Então, os espíritos que aqui habitam, eles têm uma tendência natural, ainda pela pouca evolução, pelo pouco progresso adquirido, eles têm, né, nós temos uma tendência à violência, mesmo que não seja aquela, né, de decapitar, de assassinar, mas nós temos dentro de nós, carregamos ainda dentro de nós uma parcela significante de violência. E isso porque nós estamos num planeta de provas e expiações, que ainda, né, estamos a caminho, estamos evoluindo, estamos progredindo pouco a pouco. E essa parcela de violência que habita em nós, que está em nós, cada um tem uma intensidade, maior ou menor. Mas que ao termos os nossos direitos, as nossas vontades respeitadas, elas, em geral, elas vêm à tona, né? Essa intensidade da violência. Cada um vai desencadear de uma forma, de uma maneira diferente, com o grau de adiantamento, né, de acordo com o grau de adiantamento que esse espírito adquiriu. Daí, né, já que todos nós temos essa parcela em intensidade maior ou menor, daí o não julgueis, né? Induzindo-nos à reflexão. Quando nós dissemos não julgueis, nos leva a refletir, a buscar maior prudência ao julgar ao próximo, porque não sabemos se guardamos em nosso íntimo o mesmo grau de violência que condenamos, e que pode estar esperando apenas condições propícias para despertar. Então, quando a gente, às vezes, né, muitas vezes julga aquele que está, né, praticando atos extremamente violentos, sejam na guerra, sejam nos presídios, sejam nas ruas, seja no trânsito, seja onde quer que seja, em geral a gente julga. Como fulano é violento, né? Como a violência está se expandindo, como é isso, como aquilo, a gente fala muito sobre isso. Mas a gente precisa pensar, parar e pensar que se todos nós temos essa parcela, uma parcela, mesmo que pequena, de violência dentro de nós, porque nós somos ainda espíritos em evolução, assim, quando nós tivermos os nossos, vamos dizer assim, direitos, quando nós tivermos nas nossas vontades, os nossos desejos não satisfeitos, ela pode sim explodir, ela pode vir, e nós não temos conhecimento da intensidade que ela possa se expandir. Alguns remédios para combater a violência: cultura, educação, lazer, emprego, afetividade. Esses são alguns dos principais remédios para combater a violência. Por quê? A cultura não quer dizer só conhecimento, mas a cultura e o respeito pela cultura do outro é um grande avanço para nos tornarmos pacíficos. A educação, não só a educação acadêmica, mas a educação do espírito, essa essencialmente é que nos leva, né, dia a dia a combater essa violência que cada um de nós traz enraizado em nossos
espíritos ainda. O lazer, né, porque é um momento de extravasar, de colocar para fora todo o estresse, né? Hoje a vida moderna, principalmente as pessoas trabalham muito, ficam muito tempo, né, acelerados em atividades trabalhistas, ou mesmo se dedicando horas e horas a fios em internet, em tipos de atividades que aceleram muito, né, a atividade cerebral. É necessário o lazer, principalmente ao ar livre, o emprego, que é uma das causas que muito leva ao equilíbrio, e o desemprego, que leva ao desequilíbrio, né? Porque uma pessoa desempregada, que não tem as mínimas condições necessárias, né, para atender às suas necessidades básicas, em determinadas situações, ele pode, já não tendo, né, toda essa questão da violência controlada, porque todos nós a temos uma parcela dentro de nós, em algum momento, até para sobreviver, ele pode, né, utilizar da violência para conseguir o alimento, enfim, outras necessidades básicas. E a afetividade também, que é uma coisa que muito está faltando atualmente, né? As famílias com poucas, as relações muito superficiais, existe uma relação muito de competitividade e não de colaboração na sociedade. Então, esses elementos, eles são altamente necessários no combate à violência, né? A cultura, a educação, lazer, emprego e efetividade. A gente percebe que esses 4 primeiros, ele depende do individual, mas ele independe também de políticas sociais, de políticas públicas, né? A cultura, a educação, o lazer e emprego, ele muitas vezes não depende só da vontade individual. Existe a vontade individual, mas há de se ter uma preocupação básica, principalmente dos governantes, em investir nessa área, para que não acelere, né, que não cada vez mais não fique mais uma sociedade mais à mercê das políticas vamos dizer assim, das políticas públicas que não sejam realmente ensinar a pescar, mas dar peixe, como a gente tem visto muitas políticas aí, que as pessoas ficam à mercê esperando, né, aquelas migalhas que o governo dá, e que, na verdade, não investe maciçamente em cultura, em educação, em lazer, em emprego, coisas que realmente vão fazer o cidadão crescer, fazer realmente adquirir a cidadania, né? O direito de escolha, a ter uma vida com dignidade. E muitos, por questões todo mundo conhece, vive aí nas distribuições, né, de pequenas bolsas, de pequenas ajudas que não contribuem para o crescimento do cidadão. E aí, em algum momento, essa violência explode, né? Há de se explodir porque onde falta o emprego, onde falta a comida, onde o governo não se faz presente, onde ele não chega para atender às necessidades mínimas e básicas da população, em algum momento isso vai acontecer o que tem acontecido, né? As criaturas violentas estão sofrendo algum tipo desses que ali foram citados, ou vários desses tipos dessas carências. Ou estão tendo carência de lazer, carência em educação, carência em cultura, carência de emprego ou carência de afetividade. São os maiores problemas, né? São as maiores causas que vão levar à violência, o indivíduo a se tornar violento. Não quer dizer que sejam as únicas, mas são algumas delas. Diante da escalada de violência, né, atual principalmente, dá para acreditar que a Terra está mesmo evoluindo para melhor? A gente, né,
costuma dizer, não posso acreditar que a Terra esteja evoluindo, que o planeta esteja evoluindo. Cada dia que se passa, a gente sabe mais, a gente percebe mais violência. E vamos ver o que a gente tem para dizer sobre isso. A humanidade está evoluindo sempre, ela não fica estagnada, ela sempre está progredindo. O planeta Terra já passou de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. E nessa escala se transformará em mundo de regeneração, um lugar onde o bem irá sobrepor ao mal, né? Então, nós já fomos muito mais atrasados do que somos hoje. Estamos a caminho, né? Estamos caminhando para uma transformação, o planeta, e essa transformação vai nos levar a um mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepor, vai ser superior ao mal, né? Nós vamos ter mais tendências ao bem do que ao mal. E aí sabemos que, pela lei de ação e reação, todos somos devedores. Mas que atitude devemos tomar, né? A gente sabe que todos nós devemos alguma coisa. E se está acontecendo, nada é injusto. Porque se fosse injusto, se o que tivesse acontecido, estiver acontecendo, não estiver dentro dos planos, Deus então seria injusto permitir que tudo isso estivesse acontecendo. Mas nós também não podemos ficar de braços cruzados. Que atitudes devemos tomar? Outra pergunta. Será que devemos aceitar essa violência sem fazer nada? Como se estivéssemos determinados a ela? Nada acontece por acaso. Mas não é porque acontece que a gente também não tem que fazer alguma coisa, né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Mas a gente tem como mudar, a gente tem como fazer. Cobramos medidas e atitudes dos responsáveis por nossa segurança a todo instante, mas nunca fazemos uma meia-culpa, para ver até onde vai nossa parcela de contribuição nesta violência. Porque, em geral, a gente só considera violência aqueles atos mais chocantes, aqueles atos que mais nos chamam a atenção, aqueles que vão virar manchete de jornal, que vão virar noticiário da TV. E nós? E a nossa parcela de violência que carregamos dentro de nós, os nossos atos cotidianos, né? Que são pequenos deslizes, vamos dizer assim, mas que acabam contribuindo para acelerar essa violência que existe no planeta, desencadear. Por quê? Porque a violência não é algo que vem do exterior para dentro. É de dentro para fora. E essa parcela de violência que carregamos em nós, em algum momento, ela vai explodir, né? Um ser violento é um ser que traz dentro de si uma insatisfação muito grande. E em algum momento, ele coloca isso para fora. Em algum momento, ele vai externar essa insatisfação, essa violência que traz dentro de si. E nós não violentamos somente o outro, violentamos a nós mesmos. Quando nós nos agredimos no nosso dia a dia com pensamentos negativos, quando nós nos agredimos, né, pensando, nós nos agredimos e agredimos ao outro em relação a falar mal do outro, né? Porque nós, ao mesmo tempo, agredimos o outro, né? Somos violentos para com o outro, mas automaticamente para com nós mesmos. Por quê? Toda lei de ação existe uma reação. Aquilo que nós desejarmos ao outro, aquela energia que a gente desprender para o outro, de uma certa maneira, em algum momento, ela nos retornará. Né? E a gente se violenta o tempo inteiro em relação à alimentação, que a gente normalmente não se alimenta de uma forma sadia.
A gente agride o nosso corpo de diversas maneiras, através dos nossos vícios, das nossas fraquezas, através das nossas intolerâncias, através de todas as nossas fraquezas e defeitos e vícios que vamos carregando ao longo da vida, né? Do nosso ódio, da nossa raiva, que vai agredindo fisicamente e que em algum momento acaba isso daí virando contra o outro, né? A gente acaba jogando para cima do outro. Porque se eu estou feliz, se eu estou bem, dificilmente eu vou descarregar uma energia negativa. O que eu vou exalar é o bem, a felicidade, a alegria. Agora, se eu carrego em mim sentimentos negativos, de raiva, de ódio, de rancor e de insatisfação, isso automaticamente vai ser expandido nos locais onde eu trabalho, nos locais onde eu convivo, com as pessoas com as quais eu convivo diariamente, né? Vai ficar sempre um ambiente de energia pesada, né? E isso vai fazendo com que o planeta vai se tornando um planeta com uma energia muito carregada, uma energia muito negativa, uma energia que vai contribuindo um pouquinho de cada um para explodir em violência. Mas não é o planeta, né? Que às vezes a pessoa fala, é o planeta. A dificuldade está em nós. O planeta, ele é correspondente à nossa evolução. No dia que evoluirmos, o planeta evoluirá. Então, não é o planeta que nos torna quem somos. Somos o que somos e temos um planeta adequado às nossas necessidades, que possam, né, um planeta que pode contribuir e tem todos os recursos para contribuir para a nossa evolução. Basta querermos. Afinal de contas, quase todos os dias cometemos um ato violento, nem que seja através do pensamento ou da maledicência. Maledicência contra alguém. Além de buscarmos formas cada vez mais agressivas para acabar com a violência, como pena de morte, extermínio, tortura, cerceamento da liberdade em condições subhumanas, etc. Ou seja, criamos um ciclo vicioso de agressões na tentativa de acabar com a violência. A gente, quem está acompanhando de perto, né, essa onda, né, de violência nos presídios do Brasil, estão verificando o quê? Que estão tentando exterminar a violência utilizando da violência. E não é dessa forma que a gente sabe, enquanto espírita, que o que vai fazer a diferença é a educação desse espírito. Então é necessário investir de outra forma nesses seres humanos que lá estão, esses irmãos que lá estão, né? Porque nós, com certeza, já estivemos em situações iguais ou ainda poderemos estar. Não é porque hoje aqui a gente está, por isso disse não julgueis. Não significa que nós não tivemos e que nem poderemos estar, que ninguém sabe, né? O que pode vir a acontecer. Ainda mais quando temos conhecimento que cada um de nós ainda carrega em si essa parcela de violência que é, né, trazida de milênios e milênios. E que em algum momento pode vir a explodir, né? Então, a gente sabe que o que está sendo feito não vai conter violência, porque violência não combate violência, né? Nós temos que fazer diferente para que alcancemos resultados diferentes. Se fazemos igual, vamos ter resultados iguais ou piores, nunca melhores. Então, qual a solução para conter a violência? A solução passa por uma transformação, uma renovação do homem como forma de mudar a sociedade em que ele é membro efetivo e atuante. Então, aqui está proposto a reforma íntima. Cada um de nós nos reformarmos intimamente.
Matar o homem velho que existe em nós e deixar surgir o homem novo, né? Um homem cheio de virtudes. Matar o homem vicioso, cheio de orgulho, vaidade, egoísmo, e deixar nascer em nós o homem fonte de amor, caridade, perdão e todas as virtudes que possam vir em decorrência desses sentimentos. E aí vamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 9, que tem um trecho no item 4 que diz: Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Então Jesus já nos dava, né, já nos deu há muito tempo atrás as cartas, né, vamos dizer assim, já nos deu as regras para bem viver. E nós ainda continuamos fazendo errado. Nós ainda continuamos a repetir os mesmos erros, né? Então a lei da doçura, moderação, do ser manso, afável, ser paciente, e tudo isso é que vai nos levar ao caminho da paz. Por consequência, né, já que ele nos aconselhou a moderação, a doçura, ele condenou todo ato violento, inclusive até a expressão descortês, né, o tratamento uns para com os outros, no falar de forma agressiva, foi condenado. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia dos bens terrenos prometendo-os do céu? O que ele quis dizer com isso? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Se ele nos ensinou que a renúncia aos bens terrenos para conseguir o reino dos céus. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos, ou seja, aos bens da terra, mais importância que os primeiros, ou seja, os bens do céu. Por estas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. Então, quando ele disse que herdarão o reino do céu, né, ele quis dizer que nós, enquanto aqui estivéssemos, precisamos, né, vamos precisar dos bens da terra, mas que soubéssemos utilizá-lo. Utilizá-lo não prioritariamente, né, ou seja, como primeira necessidade, os bens da terra, e esquecendo os bens do céu. Ou seja, aqueles que vivem, né, vivem buscando de forma exagerada os bens da terra, consequentemente, eles dificilmente conseguirão, pelo menos nessa encarnação, herdar o reino dos céus. Vai ser necessário o quê? Outras e outras encarnações para compreender que os bens do céu, ou seja, a espiritualidade, tem prioridade, deve e sempre ter prioridade em cima dos bens materiais. E Jesus ainda promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Ou seja, quando a lei de amor for a lei que vigorar, a humanidade
deixará de ser egoísta, e o fraco e o pacífico não mais serão explorados. Eles não mais serão espezinhados. Eles serão, vamos dizer assim, acolhidos pelos fortes e serão o quê? Todos pacíficos, Todos nós seremos pacíficos. Não haverá essa disputa quando no ser humano, quando a humanidade compreender que os bens do céu são superiores aos bens terrestres. Bens do céu, entende-se espiritualidade. Bens espirituais, conquistas espirituais, conquistas morais. E por bens da terra, a materialidade. Todos os bens compráveis com dinheiro. E ainda, na questão 785, que fala sobre qual o maior obstáculo do homem para atingir o progresso moral, os espíritos responderam. Sobre esse maior obstáculo ao progresso moral, os espíritos nos disseram que são o orgulho e o egoísmo. Quanto ao progresso intelectual, esse avança sempre. O progresso intelectual não tem parada, ele vai sempre, ele continua sempre. O progresso moral, ele é mais lento, ele acontece de uma forma mais vagarosa. E ele é travado pelo quê? Pelo nosso egoísmo e o nosso orgulho. Este parece, aliás, à primeira vista, ou seja, o progresso intelectual parece, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Ou seja, o egoísmo e o orgulho, muitas vezes, ele desencadeia no homem a necessidade da pesquisa. Para quê? Para que ele alcance o quê? O sucesso, para ele reconhecer, para ele entender o reconhecimento, para ter sucesso, reconhecimento, fama, ele acaba muitas vezes investindo na pesquisa, Esse conhecimento intelectual vai fazer com que ele adquira sucesso. Então, ele pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, ele vai investir nessas pesquisas. Só que, muitas vezes, essa pesquisa leva a grandes descobertas. E aí acaba acontecendo o bem, através de quê? A princípio, uma intenção maldosa, mas acaba-se chegando a boas descobertas. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico. E que do próprio mal pode sair o bem. Exatamente. Porque pela vaidade, pelo egoísmo, esse conhecimento, cada dia mais o homem querendo se superar, fazer mais sucesso, ser mais reconhecido, ele vai investindo em pesquisa, ele vai tentando adquirir mais conhecimento e acaba descobrindo grandes coisas que acabam contribuindo para o bem da humanidade. A gente muito vê em relação a isso vários cientistas que não acreditam em Deus, que querem, pelo contrário, provar a não existência de Deus, mas que em decorrência de processos de pesquisas acabam chegando exatamente no contrário, Acabam até concluindo que realmente Deus existe, porque chega um momento na sua pesquisa que ele vê que o humano não conseguiria ter criado tal coisa. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, ou seja, essa valorização excessiva dos bens materiais, do progresso intelectual, vai chegar um momento, por egoísmo e por orgulho, vai chegar um momento que vai cessar. Porque o homem vai compreender que o gozo dos bens terrenos
não vai lhe proporcionar essa felicidade infinita, esse amor infinito que somente o progresso moral, o progresso espiritual pode lhe proporcionar, né? É claro que o progresso intelectual, ele sempre vai existir, mas ele tem que vir, a necessidade dele tem que ser de uma forma, não para sucesso próprio, não para reconhecimento de poder, mas sim para contribuir para o bem da humanidade. Em geral, a gente vê que é essa a intenção dos pesquisadores, né? Contribuir para a melhoria da humanidade, para que a humanidade melhor viva, melhor passe, né, pela experiência corporal aqui no planeta. Mas há cientistas, mas há pesquisadores que fazem isso simplesmente por orgulho, por vaidade, para obter fama, né? Richard Simonet nos lembra que quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. Ou seja, o problema da violência não se contém com a polícia, não se contém com o exército, não se contém com forças armadas, né? Só vai resolver quando o homem chegar à conclusão que, enquanto ele não disciplinar a sua individualidade, não se disciplinar a si mesmo, as leis humanas não vão resolver. Não adianta criar leis severas, prisão perpétua, pena de morte, nada disso vai resolver e conter a violência. Se assim fosse, né, se leis rígidas resolvesse, com certeza teria alguns países que não existiria violência. A gente observa que quanto mais o país investe em educação, investe em políticas públicas de qualidade, menor o índice de violência. É pelo contrário, enquanto, né, nós não preocuparmos com a educação do ser no todo, não só com escolas, mas a educação do ser na sua integridade, uma educação holística, nós não vamos conter violência. Através da violência, né, nós só vamos continuar gerando mais violência. A reencarnação é o meio adequado para esta renovação. Pois a cada vivência o espírito evolui através de enganos e acerto. Essa é a maior escola de aprendizagem, a reencarnação, né? Nós vamos passando por uma, duas, três, quantas reencarnações serão necessárias, e em cada uma delas vamos adquirindo um progresso, vamos adquirindo uma parcela, né, de crescimento, e somente ela nos educa. É lógico que existem, né, aquelas instituições que contribuem, mas a educação espiritual é com a reencarnação. São os nossos enganos, os nossos erros, os nossos acertos, que a gente vai fazendo o quê? Esse balanço do que deu certo e vai continuar fazendo, o que deu errado vamos modificando, e através do sofrimento, através das experiências que vamos adquirindo, vamos burilando o nosso espírito, vamos trabalhando o nosso espírito e vamos nos renovando, vamos nos fazendo homens diferentes que fazem a diferença. Ter mansidão é ter fé na providência divina, o que nos dá a tranquilidade íntima, a consciência de que não precisamos agredir, nem em pensamento, quem quer que seja. Então, ter mansidão, ser manso, pacífico, é ter fé na providência divina. A gente não precisa se vingar, a gente não precisa desejar mal para o outro. Porque se existe uma lei de ação e reação, aquilo que nos fizerem
em algum momento a pessoa vai sofrer aquilo sem a gente desejar, sem a gente pedir. Da mesma forma que o que nós fizemos ao outro, em algum momento teremos que pagar por isso. Seja em pensamento, seja em ação. Então não há necessidade de ficar desejando mal, de ficar fazendo vinganças contra ninguém. Porque a cada lei de ação existe uma reação correspondente. E, portanto, as causas e efeitos estão aí. Nós não precisamos de praticar isso. Podemos ser mansos e pacíficos. Podemos ter fé na divindade, na providência divina, que tudo vai direcionar da melhor forma possível. Não precisamos ficar puxando o tapete de ninguém. Para que as coisas fiquem bem, não precisamos forçar. Precisamos agir respeitando o semelhante e as suas diferenças. Então, eis aí uma das principais dificuldades do ser humano, lidar com as diferenças, A gente gosta muito, acha muito fácil lidar com quem pensa igual a gente, quem gosta das coisas que a gente gosta, quem faz do jeito que a gente gosta, mas lidar com aquele ser que nos inferniza, a verdade é essa, diariamente, que mexe nas nossas feridas diariamente, que nos agride com palavras, com as atitudes. Isso é muito difícil. Lidar com essa diferença, nas relações, no pensar diferente. E também, não só com aquele que nos ataca diretamente. Aceitar as diferenças é muito difícil, Eu estava lendo uma reportagem essa semana de um rapaz, de 35 anos, o cara tem nível superior, técnico em informática, Por isso que fala aqui que nem sempre o conhecimento ele vai fazer com que você seja pacífico. Ele pode contribuir para, mas não quer dizer que ele seja... você ter conhecimento, você vai ser uma pessoa pacífica. E ele entrou numa igreja em Niterói e quebrou várias estatuetas, da Nossa Senhora, não sei quanto, lá São João Batista, tem estátuas de 350 anos, que tem valores muito grandes, E ao ser preso, ele disse que ele é intolerante religioso e simpatizante do Estado Islâmico. Então, a gente observa que aceitar a diferença, ele enquanto ali um cara jovem, 35 anos, deveria estar bem aberto a essas questões mais atuais, que se discute como diversidade, tem um nível superior. Então, quer dizer, o mínimo que se esperava pelo perfil dele, é que fosse uma pessoa mais tolerante, Entrou e destruiu grande parte do acervo da igreja, E tem uns que são irrecuperáveis, segundo eles disseram. Então, o que a gente percebe com isso? Que aceitar diferença é muito, muito difícil, As diferenças religiosas, as diferenças culturais, as diferenças sociais, as diferenças econômicas, enfim, o diferente nos incomoda muito. E é ali que está a nossa maior, vamos dizer assim, possibilidade de aprendizagem e de evolução, lidar com o diferente. Mahatma Gandhi disse: não existe um caminho para a paz é o caminho. Então, não existe um caminho para conquistar a paz é o caminho que nos levará a conquistar cada vez mais a paz e conquistar a evolução. E Dalai Lama diz: nunca poderemos obter paz no mundo exterior, até que consigamos estar em paz com nós próprios. Se não estivermos em paz com nós mesmos, nós não vamos conseguir a paz exterior. Porque a paz é um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Muita paz para todos, que a gente possa ter uma semana de muita reflexão e que possamos novamente estarmos aqui domingo, para novas aprendizagens. Muita paz para todos.